das enchentes no sistema agropecuário do estado do Rio Grande do Sul, que é um estado principalmente muito produtor, né? O maior produtor de alimentos do país, principalmente ali na questão do arroz, né? A gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul é muito forte, tem uma potência muito forte também na produção de soja. Vamos tentar ouvir agora, ver se o Antônio da Luz está me ouvindo lá. Está me ouvindo aí, Antônio? Bom dia de novo. Não nos ouve lá, Marcelo. Não nos ouve. Bom, 7h48, vamos tentar então remarcar aqui essa fala com o economista Antônio da Luz. Estamos sem condições de áudio. Agora está me ouvindo aí? Agora sim, agora agora vocês plugaram alguma coisa aí que deu certo. Muito bem. Bom, vamos fazer essa análise então, o Antônio, sobre a situação econômica que o Rio Grande do Sul ainda vai viver após essa enchente, hein? Luciano, como eu falei inicialmente, para nós está sendo um momento muito duro, e falar de perdas econômicas num momento desses é absurdo. Eu tenho certeza que a região de Juí, e a região Missões como um todo, por mais que a gente tente, por mais que a gente esteja olhando na televisão, por mais que as pessoas postem nas redes sociais, não tem como saber o que está acontecendo, imaginar o que está acontecendo se não tiver aqui olhar com seus olhos. Não tem, algo absurdo. Imagina toda essa chuva que caiu na região dos vales, que caiu na Serra, que caiu no Vale do Taquari, Vale do Jacuí, e que desce de maneira acelerada pelo rio Taquari, pelo rio Jacuí, pelo rio Caí, pelo rio Taquara, e forma essa bacia do Guaíba, e chega no Guaíba e desacelera, porque o Guaíba é plano e não é um rio, ele é um lago, e ele não tem a clividade como tem rio. E aí aquela água vem embalada e fica numa planície. E o Guaíba, né, como todos vocês sabem, é um lago imenso. Aquele negócio para subir 5 metros, imagina o que acontece. Então o drama humano é algo indescritível. Mas infelizmente, Luciano, se nós começarmos a discutir o pós, no dia do pós, a população gaúcha vai sofrer 2 vezes. Uma pela enchente e a outra pelo desastre econômico, porque, infelizmente, nós não temos uma agilidade de quem deveríamos ter. Então, o nosso papel é cuidar da agricultura, prioritariamente, não tenha dúvida. Agora, nós também, como Federação da Agricultura, junto com as demais federações, com a Fiergs, com a FEComércio, nós estamos pensando na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Porque, Luciano, na agricultura, aonde nós tivemos enxurradas, a água varreu tudo, cidade, fazenda, trator, silo, chiqueirão, aviário, estrutura de produção de leite, o que estava no caminho do rio Taquari e do Jacuí, e desses outros que eu mencionei, mas principalmente esses dois que são mais caudalosos, foi embora. As perdas que nós tivemos por enchentes, ali, inundação de lavouras que não tinham sido colhidas, são perdas importantes na região central do estado, em particular, também na região metropolitana, nos vales ali próximo aos rios nem se fala, né? Aí pegando mais a produção de proteína animal, de hortifruti granjeiros, etc. Então, nós teremos uma necessidade muito forte de reconstrução. Mas também é importante que o nosso ouvinte da Jovem Pan saiba que quando essas águas baixarem, nós teremos nas cidades, nós não estamos falando de uma cidade de 5 mil, de 10 mil, como a gente viu lá, Mussum, Roca Salles, municípios que foram destruídos e que não receberam a devida atenção por parte do governo federal. Fazer conta que não aconteceu nada aqui no Rio Grande do Sul, lá na primavera, né? Tem empresários no Vale do Taquari que até hoje estão esperando o empréstimo do BNDES. Olha, não é nem doação, nem coisa, é um empréstimo do BNDES com condições mais facilitadas. Até hoje não saiu.
para aqueles empresários. Só que agora nós estamos diante de uma situação que são centenas de milhares de negócios que estão debaixo d'água. Nós estamos falando de um supermercado de bairro que emprega 20 pessoas, 30 pessoas. Eu estou falando de um salão de beleza que emprega 5, 10 pessoas. Eu estou falando de uma pet shop que emprega mais umas 10 pessoas, 15 pessoas. Eu estou falando de uma academia que emprega mais umas 10 pessoas. E assim nós vamos olhando para pequenos negócios e vamos para empresas médias, que empregam 100, 200, 300 pessoas. Estamos falando de empresas grandes que empregam milhares, que estão debaixo d'água. E essas pessoas, quando voltarem para suas casas, Luciano, não vai ter casa, vai ter só parede e lixo dentro de casa. E essas pessoas, elas não vão ter sequer... Eu estou ouvindo muito retorno de vocês, inclusive vocês falando, não sei se eu devo parar de falar, o pessoal da técnica lá. Essas pessoas, elas vão voltar para suas casas e não vão ter uma cadeira para sentar e poder contemplar o que elas vão enxergar, porque não vai ter mais nada. É verdade. E essas casas precisam ser reconstruídas. E não é uma casa, 2 casas dessas, nós estamos falando de centenas de milhares. E essas pessoas vão querer voltar para os seus empregos e a empresa não vai estar lá. Vai estar tudo destruído. E como é que aquele empresário vai conseguir manter o emprego dessas pessoas? Seja no campo ou seja na cidade. E se essas pessoas não tiverem o seu emprego, como é que elas vão reconstruir suas vidas? Como é que vão reconstruir seus lares? Então, nós estamos vendo e vivendo um momento muito duro e que precisa ser mostrado, em que bom que a imprensa está mostrando, que bom que a Jovem Pan está mostrando, e todos os veículos de imprensa, de uma maneira geral, uns de um jeito, outros do outro, uns preocupados em defender o governo, outros preocupados em mostrar a verdade, mas todo mundo está mostrando a realidade. E o que nós estamos vendo nessa onda de solidariedade que o Brasil está tendo com o Estado do Rio Grande do Sul, que nos dá um orgulho muito grande de ser brasileiro, um orgulho muito grande do povo que nós somos, e que essa tragédia está mostrando que nós somos sim uma nação, apesar dos governos, que a discussão de direita e esquerda, isso é irrelevante perto do que nos une como povo. Nós estamos vendo essa onda de solidariedade. Agora, o governo tem uma morosidade que é um horror. O governo do estado e as prefeituras estão lá no meio do caos, lá salvando gente, enfim, envolvidos com o básico. Agora, nós temos autoridades que vêm aqui só tirar foto. E aí, quando vem para a parte dos anúncios, é uma merreca, é uma coisa irrelevante. Só que nós temos dito, Luciano, que a história está julgando todos. A história vai julgar esse momento. É verdade. Nós, nesse momento, estamos vivendo a história. Bom, Antônio da Luz, ontem ouvindo uma matéria referente à Conab, por exemplo, né, que o Edgar Preto é o novo presidente agora da Conab, Companhia de Abastecimento do Brasil, ele relatava a questão do arroz, a compra do arroz no mercado internacional para conseguir abastecer o mercado nacional do Brasil, justamente pela perda nas lavouras de arroz que a parte sul do estado produz. Como é que você analisa isso? Essa intervenção da Conab é positiva ou não tanto para o país nesse momento? Eu te pergunto, Luciane, para os ouvintes, né? Claro, não precisa me responder nem deve, mas a pergunta é retórica. Eu pergunto para ti e para os ouvintes, quando a presidente Dilma interferiu no preço do combustível, o que aconteceu? Quando interviu no preço da energia elétrica, o que aconteceu? Quando governos intervêm em preço, o que acontece? O pessoal mais velho, anos 80, antes do Plano Real, primeira metade dos anos 90, antes do Plano Real, quando os governos intervinham em preço, congelamento, isso e aquilo, o que acontecia? Na Argentina, até bem pouco tempo atrás, menos de um ano, o governo fazia isso. Quanto é que foi a inflação? Isto não funciona. Não funciona. E é um negacionismo, inclusive, porque a ciência mostra de maneira muito clara que isso não funciona, a ciência econômica. Só que esse plano, tá? Ele está sendo posto em marcha, mas ele não é de hoje. O governo está usando a tragédia
para fazer algo que já queria ter feito no ano passado, só não conseguiu viabilizar. Se vocês procurarem no Google aí esse assunto no ano passado, vocês vão ver que ele já estava em pauta. O governo só não conseguiu viabilizar porque não tinha orçamento. Mas eles fizeram um orçamento para fazer isso. Antes de tudo. E o presidente Lula, que está gerando inflação por causa do excesso de gasto do governo e maus gastos do governo, está gerando desequilíbrio macroeconômico, que por sua vez gera inflação. E os alimentos sobem junto. Ele, ao invés de controlar o gasto, que é o que gera inflação, ele tenta atacar os efeitos colaterais. Exatamente como a gente fazia nos anos 80, nos anos 70, metade dos anos 90, como a Argentina fazia. E quer dar respostas políticas. E faz discursos lá, como ele sempre fez, enfim. E o ministro Carlos Fávaro e o Edgar Preto, presidente da Conab, ao invés de dizer, não, tá, pois é, o presidente falou, nós vamos ver aqui e tal, e deixar para lá, não, eles tentam materializar um discurso que não tem o menor sentido. E eu quero deixar gravado aqui na Jovem Pan, os preços do arroz provavelmente vão subir por causa do governo. E a culpa é do governo, por dois motivos. Primeiro, ao causar pânico nas pessoas, com medo do desabastecimento, as pessoas correm para o supermercado e fazem estoque. Quando isso acontece, é natural que os preços subam. É efeito manada, geralmente de preço. Só que as pessoas estão entrando em frenesi e desespero por causa do que o governo está dizendo. O governo está gerando pânico, que é quem deveria acalmar. A nossa produção é tão grande quanto a do ano passado, que não faltou arroz. O Rio Grande do Sul e o Brasil já estão importando arroz desde janeiro. 508 mil toneladas já foram importadas naturalmente pelo mercado, sem nenhum dedo do governo. Aí eu te pergunto, Luciano, se eu estou comprando arroz, se tu está comprando arroz, e tem os produtores, digamos que Juí produzisse arroz, que as missões produzissem arroz, só para a gente dar um exemplo. Aí os produtores estão vendendo para a gente, para mim e para ti. Aí daqui a pouco chega o governo, comprando e compete comigo e contigo. O que acontece com os preços? Ele vai subir, né? Automaticamente. Então, assim, quem vai gerar aumento, quem está gerando aumento de preços é o governo. E quem vai causar mais aumento de preço é o governo, porque essa política pública está errada. Está errada. E o governo deveria estar olhando para o Rio Grande do Sul e pensando o seguinte, como é que eu escoo o arroz gaúcho? Como é que eu escoo o arroz gaúcho? O que eles precisam para escoar? Precisa fazer aqui uma rota alternativa? Precisa botar cascalho aqui em cima da 116, ali onde está alagado, para passar caminhão abastecido? O que precisa? Quanto precisa? Qual é o tamanho do cheque? Mas não. Está se pegando um dinheiro que podia ser super útil para escoar a produção e fazendo uma política que é só para jornal. Só que a economia ela não perdoa. E, infelizmente, quem paga a conta é sempre o povo. Não é o governante, é o povo que vai pagar mais caro pelo arroz pela irresponsabilidade do governo. E eu quero ser convidado por ti, me ofereço, Luciano, para vir aqui no final do ano, para tu me perguntar, para nós conversarmos se faltou ou não faltou arroz no mercado. Não vai faltar arroz no mercado. Tem produção mais do que o suficiente. Mas o preço vai subir com essa intervenção da Conab, é isso? Provavelmente vai subir por causa da intervenção da Conab. Bom, e tudo que nós não precisamos, né? Nesse momento pós-tragédia, é que os preços subam. Mas, infelizmente, eu tenho previsto, né, que não só o arroz, mas outros produtos aí a gente vai sofrer muito com o aumento de preço, tenho certeza. Porque a intervenção é muito pouca para baixar o preço. Quem vai pagar isso é a população, não tem jeito. Economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, obrigado pela participação aqui. Desculpa a questão lá no início da entrevista, mas agora tudo certo. Vamos voltar a conversar antes do final do ano, viu, Antônio? É sempre bom trazer você aqui, que você é um expert nesse setor da economia, da agricultura. Tem muito know-how aí para trazer para a gente boas informações, para a gente entender todo esse cenário econômico que acontece no Estado. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Jovem Pan, viu? Obrigado a você, Luciano. Um prazer falar contigo, um prazer falar com toda a população, com toda a audiência. Uma pena que sobre esse assunto, uma pena nesse momento, uma pena
nessa situação que estamos, mas o papel da imprensa é fundamental e o papel de vocês é fundamental, e eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Muito bem, obrigado. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Não temos mais tempo para nada, né, Marcelo? São 8h02. Já vamos entregar aqui o horário para o Daniel Sommer. O Rubens Marques, que a gente também ia ouvir hoje aqui, vai ficar para amanhã, tá? A gente vai trazer aqui o nosso mineirinho, Rubens Marques, aqui no Jornal da Jovem Pan amanhã, para falar também sobre as ajudas que está vindo de Minas Gerais, mas principalmente falar da nossa gloriosa limpeza vital que está aí na farmácia São João, 2 frascos por R$ 99,90, ele me diz aqui, né? É isso aí, é o nosso grande Rubens Marques, nosso mineiro preferido aqui. Amanhã a gente conversa com ele aqui no Jornal da Jovem Pan. Vem aí Daniel Sommer no comando das 2 primeiras horas no Manhã da Pan. Vem aí o Rock and Pop uma atrás da outra, o entretenimento aqui na Jovem Pan Missões. E amanhã a gente está de volta para mais um Jornal da Manhã, tá certo? Obrigado pela tua audiência, até mais, bom dia.